companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Bom dia, gente. Essa semana, na quarta-feira, dia 3, completou 214 anos que Allan Kardec veio à Terra. Esse homem veio numa missão célebre, uma grandiosa missão. E é por causa disso que nós, essa semana, fizemos uma série de estudos a respeito da vida dele. Eu sei que muitos aqui conhecem a respeito da biografia de Kardec, mas vamos relembrar. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, agora vão poder conhecer. E nós vamos iniciar trazendo as palavras de Chico Xavier. Quando, muito tempo atrás, em outubro mesmo, ele foi convidado a falar sobre Allan Kardec. E disse essas sábias palavras: por muito que sejam expressivas, as palavras que eu pudesse dizer a respeito de Allan Kardec, elas seriam pálidas para criar em nosso espírito o respeito, a admiração, o carinho e o amor com que não apenas anualmente, mas todos os dias nos lembramos deste homem admirável, cuja herança para a humanidade representa um patrimônio de paz e luz. E, de fato, é isso mesmo. Por mais pesquisa que possamos fazer, por mais palavras que possamos dizer, nós não conseguimos alcançar a grandiosidade de Kardec. E existem muitas biografias a seu respeito, mas o estudo foi baseado nessas obras. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos nos diz que durante o século XVIII, muitas assembleias ocorreram no plano espiritual, feitas com espíritos que eram os guias espirituais de todas as pátrias, todos os países do globo. E qualquer outro espírito que, de alguma forma, estivesse comprometido com a evolução espiritual da humanidade. Isso porque, no século XIX, Jesus faria se cumprir a promessa que fez e que está narrada no seu Evangelho, relatada por João no capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que ficará convosco para sempre. No último dia do século XVIII, uma dessas assembleias se realizou. Ali seria mostrado o missionário que traria à Terra essas novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. E foi assim que no dia 3 de outubro de 1804, um menino nasceu na cidade de Lyon, na França, e foi registrado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Na França, ele permaneceu. Foi lá que ele começou os seus estudos e lá ficou até completar 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, os seus pais o mandaram para a Suíça, cidade de Yverdon, porque lá
tinha a melhor educação da Europa e talvez até do mundo, o Instituto Pestalozzi. O Instituto Pestalozzi tinha uma educação onde não havia castigos, não havia medo. A criança era levada a pesquisar de acordo com a sua própria individualidade, o seu próprio interesse. E o menino Hippolyte se identificou imediatamente com essa metodologia de ensino que tinha essa base. O amor é o eterno fundamento da educação. E como tinha uma inteligência acima do padrão, começou a dar aulas, uma espécie de monitoria hoje, para aqueles jovens que não tinham ainda aprendido o que ele já havia aprendido. Um dos alunos que passaram pelo Instituto Pestalozzi nos contou que ali eram ensinados todos os ramos dos conhecimentos humanos. E alguns eu vou falar: astrologia, biologia, botânica, ciências exatas, anatomia e vários idiomas. Então, quando o menino Rivaio saiu dali, já um jovem, ele tinha uma cultura sólida, uma cultura diversificada. Mas não somente cultura, porque o tipo de ensino ali fez com que seus germens que ele trazia se aflorassem e o preparou para mais tarde exercer a missão para a qual ele veio à Terra. E é por isso que um dos biógrafos diz que Pestalozzi pode ser considerado o pai espiritual de Allan Kardec. Nessa escola se lhe desenvolveram as ideias que fariam dele um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. Ali onde a coação não existia, permitindo ao aluno expandir suas forças em germens, Rivaio aprendeu a pedagogia inteligente, não atrofiadora da mente juvenil. Não se sabe muito bem quando que ele saiu dali, mas com 18 anos ele já estava de volta à França, morava em Paris. E iniciou a carreira de magistério e tradutor de livros. Ele era um poliglota. Aos 19 anos, lançou seu primeiro livro, um curso prático e teórico de aritmética, que alcançou sucesso imediato. Sucesso imediato porque tinha uma alta qualidade pedagógica. E esse livro foi editado até 1876. Foi editado por 54 anos. Também nessa idade de 19 anos, começou a frequentar a Sociedade de Magnetismo de Paris, tornando-se magnetizador. Aos 22 anos, fundou o Instituto Técnico Rivaio, tendo como modelo o recém-extinto Instituto de Yverdon. Agora, com 27 anos, em 1831, foi premiado pela Real Academia de Ciências de Arras com a monografia Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Publicou outros 2 livros e conheceu aquela que viria, então, a ser a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, professora de Letras e Belas Artes, que alcançava destaque pela publicação de vários livros e atraiu a atenção do influente educador francês. Eles namoraram pouco tempo, porque se conheceram no final de 1831 e já em fevereiro se casaram. Ela tinha 37 anos, ele tinha 28 anos, 9 anos a menos. E Amélie Gabrielle Boudet, de quem a gente fala tão pouco, ouve tão pouco, ela não foi apenas uma esposa de Kardec. Ela foi também uma companheira, foi a principal influenciadora do seu trabalho, tanto que alguns biógrafos a consideram como a colaboradora maior que Kardec teve na sua missão. Quando ele veio a falecer, ela ainda viveu por cerca de 15 anos mais, e foi ela que tratou de continuar
com a divulgação, a propagação da doutrina dos espíritos. E ele, em 1865, na Revista Espírita, deu a sua declaração a este respeito. Minha mulher me secundou em minha tarefa laboriosa, como faz ainda, por um trabalho muitas vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo, aos quais sua posição de família a tinham habituado. Com certeza foi um espírito designado para acompanhá-lo. Ela viveu até 1883, faleceu com 88 anos. Essa foto é a última que tem, Jameli Gabriele Boudet. Agora vamos falar quando ele já tinha 50 anos de idade, que ele relata em obras póstumas que foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. E como foi que o professor Rivaio ouviu falar das mesas girantes? Ele era um magnetizador. Encontrou-se na rua com o senhor Fortier, também um magnetizador, que lhe contou que não só os indivíduos poderiam ser magnetizados, mas também as mesas, porque quando magnetizadas, elas se moviam. O professor Rivaio analisou e disse que não achou aquilo inviável, porque considerando que o fluido magnético era um fluido elétrico, quando dirigido por um objeto, poderia sim magnetizá-lo e locomovê-lo. Mas mais tarde, encontrou novamente com o senhor Fortier e ele lhe disse: sabe que não somente elas podem se mover, mas também falar? Nisso, ele não acreditou, porque disse que as mesas não tinham cérebro para pensar e que também, não tendo cérebro, não poderiam se tornar sonâmbulas. E só crerei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar. O tempo passa, e em 1855 ele encontra com o senhor Carlotti, um rapaz que ele conhecia há 25 anos. Ele foi a primeira pessoa que contou ao professor Rivaio que aquele fenômeno das mesas girantes tinha interferência de espíritos. E, ao invés de despertar nele o interesse, despertou ainda mais dúvidas. Isso porque o senhor Carlotti era um homem exaltado e contou com muito entusiasmo. Então, ele descreu. Mas, para tudo há jeito. Em casa de uma sonâmbula, pouco depois, lá se encontrava o senhor Fortier, o senhor Partier e a senhorita Plaine-Maison. O professor Rivaio, conversando com eles na casa dessa sonâmbula, ouviu dos três o mesmo relato que o senhor Carlotti havia feito. Mas o senhor Partier, ele considera, era um funcionário público, já tinha uma certa idade, era um homem calmo, frio, não tinha motivos mais para que ele não acreditasse na palavra daquele senhor. Então, ele foi convidado para se apresentar nas reuniões que eram feitas na casa da senhora Plaine-Maison. E ele aceitou. E foi lá que ele iniciou e viu, pelas primeiras vezes, o fenômeno das mesas girantes. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. E ele conta que ali as pessoas estavam por divertimento e por entretenimento, para matar a curiosidade. Mas ele não olhou o fenômeno desse ponto de vista. Entrevi sobre essas futilidades aparentes alguma coisa de séria, e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Na casa da senhora Plaine-Maison, ele conheceu o senhor Baudin, que, vendo o seu interesse por aqueles fenômenos, o convidou a frequentar as sessões que aconteciam na sua própria casa. As médiuns eram as suas duas filhas.
que usavam uma ardósia com auxílio de uma cesta-peão para escrever as mensagens. Os fenômenos evidenciavam uma inteligência desconhecida. Ele diz que ali ele viu respostas a perguntas feitas mentalmente. Então não havia como duvidar. Havia ali uma inteligência desconhecida. E foi lá que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Sérios, porque ele começou a preparar perguntas em casa para levar para as reuniões e saber as respostas. As pessoas iam às reuniões e muitas pessoas, ele disse que eram numerosas. Qualquer um que pedia autorização para assistir era concedido e vinha. Mas vinha com divertimento, com curiosidade, fazendo perguntas frívolas da vida material, do futuro. Nada de sério, mas que ele tratou do que era sério. Chegava às sessões com uma série de perguntas preparadas e as respostas eram precisas, profundas e lógicas. Os espíritos foram para mim, do maior ao menor, meios de me informar e não reveladores predestinados. Isto ele nos diz, que desde o início ele não considerou os espíritos como soberanias, ciência, soberania, sabedoria. Viu os espíritos como via os homens, dando crédito somente àqueles que poderiam ter. E isso, para ele, foi muito bom, porque evitou de que, considerando o espírito infalível, ele tecesse teorias que, na verdade, não eram fatos concretos, que ele não poderia e não fez, assumindo a resposta de um único espírito ou de poucos espíritos, aceitar aquilo como uma verdade, mas que ele confrontava as respostas para identificar quais delas eram compatíveis e de quais origens vinham e de quantas origens vinham, para que aí sim se tornasse um fato aceito. Lá também ele se apresentou um espírito chamado Zéfiro, que se dizia guia espiritual daquela família, protetor daquela família. E esse espírito, Zéfiro, fazia as pessoas rir, aquelas que assim interessavam, mas também dava sábios conselhos para ele, principalmente. E que, com o tempo, aquelas pessoas que estavam se divertindo pararam de frequentar a reunião porque ela foi assumindo um caráter de seriedade. E que lá ele permaneceu um bom tempo colhendo dados para suas pesquisas. Compreendi desde logo a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nestes fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. Deolindo Amorim faz uma pontuação que eu achei válida trazer. Porque o professor Rivaio não foi o único que olhava com interesse real aqueles fenômenos. Haviam outros, mas olhavam com interesse de outros pontos de vista. Alguns observadores e curiosos apenas se impressionaram com os fenômenos e deram testemunho. E este testemunho que essas pessoas, que eram observadoras e curiosas, deram, foi válido. Quando mais tarde ele lançou o Livro dos Espíritos, foi válida, esses testemunhos foram válidos porque pessoas não vinculadas ao espiritismo atestaram a veracidade dos fatos, a comunicação que ali ocorria. Outros de categoria científica fizeram experiências notáveis, ainda hoje válidas, mas não saíram do campo experimental, abstendo-se de fazer considerações doutrinárias. Também não tinham vínculos com a doutrina dos espíritos, que surgiria mais tarde. Allan Kardec foi além. Fez observações e experiências, tanto quanto os demais. Tão
criteriosas como a de outros interessados nos problemas mediúnicos, mas pressentiu logo as consequências de tudo isso pelo seu agudo senso filosófico. Em uma das sessões, em 25 de março de 1856, agora com 51 anos, faria 52 em outubro, o seu guia espiritual se apresentou e disse para ele: para ti me chamarei a verdade, e todos os meses aqui estarei por um quarto de hora à sua disposição. Ele nos conta que de forma alguma podia imaginar a grandiosidade daquele espírito. Não sabia de quem se tratava. E um mês, mais ou menos depois, em uma reunião, ele teve a primeira notícia da sua missão. Não haverá mais religião, e dela será preciso uma, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros fundamentos já estão colocados. Tu, Rivaio, a tua missão aí está. Nos conta que, neste momento, a cesta se desprendeu do médium e se posicionou à sua frente como se estivesse apontando o dedo para ele, e que aquilo o emocionou. Mas ele não ficou na emoção. Aquela revelação não veio do seu guia espiritual. E ele, que não acreditava nos espíritos, assim como nos homens, foi levar ao seu guia espiritual o questionamento, perguntando: o que acha dessa revelação que eu tive? É confiável? O seu guia espiritual confirmou tudo e disse muito mais. Não ouvideis que podeis vencer, como podeis falir. Se falires, um outro te substituirá, porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um homem. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Tens o livre-arbítrio, cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. E ele perguntou: quais as causas me fariam fracassar? Seria a insuficiência das minhas capacidades? O seu guia disse que não, ele era capaz. Mas a missão dos reformadores era cheia de escolhos, de dificuldades, de obstáculos, de perigos, e preveniu. A tua é rude, disso te previno, porque é um mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e permaneceres tranquilo em tua casa. Não, ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição. Sucumbirás sob o peso da fadiga. E terás que sustentar o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. Além disso, falou: para esta missão, a inteligência não basta. Para agradar a Deus, antes é preciso humildade, modéstia, desinteresse. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inabalável. Ainda é necessário a prudência e tato para não comprometer o sucesso da missão com palavras ou atos intempestivos. E mais, devotamento, abnegação e estar sempre pronto para todos os sacrifícios. E quando terminou, o guia concluiu: vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. O
professor Rivaio tinha 51 para 52 anos. Seu nome era conhecido, era respeitado, era um homem culto, inteligentíssimo, poliglota. Tinha vários livros, editados, reeditados. O que transforma um homem em um missionário? Porque o missionário não nasce pronto, precisa se construir. Ele não tem privilégios, precisa conquistar merecimento. A vitória da sua missão não está garantida. Primeiro, ele precisa vencer a si mesmo. O que transforma um homem em um missionário? Deolindo Amorim respondeu essa pergunta. Pelo estudo e pela ciência se faz um douto, não um missionário. Sem espírito de renúncia e de sacrifício, nenhum homem se torna missionário. É preciso um conjunto de qualidades positivas: humildade, paciência, tenacidade, honestidade, o respeito à verdade acima de suas próprias ideias e de seus interesses pessoais. O missionário não corteja o poder, nem a liderança de massas, nem as glórias humanas. Cumpre a sua missão e é tudo. Ouvindo tudo aquilo do Espírito Verdade, o professor Rivaio não precisou de um segundo para reflexão. Espírito Verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem dissimulação. O homem havia se transformado no missionário e colocou as mãos à obra. Veio nos dizer como confeccionou o Livro dos Espíritos em seus últimos preparativos. Percebi que as informações formavam um conjunto e tomavam as proporções de uma doutrina. Tive o pensamento de publicá-las para a instrução de todo o mundo. Foram as mesmas perguntas que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Que perguntas? Aquelas que ele fazia em sua casa e levava para a casa do Sr. Baudin. Meu trabalho estava em grande parte terminado e tomava as proporções de um livro. Mais de 10 médiuns prestaram a sua assistência para esse trabalho. E por que 10 médiuns? Porque ele não confiava no que dizia um ou apenas alguns. Foi da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e retocadas que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. No dia 3 de outubro de 1804, nasceu um menino, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Mas quando esse menino tinha 52 anos, nasceu Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857. E por que nasceu Allan Kardec? Porque o nome Rivaio já era muito conhecido e podia atrapalhar a missão que a doutrina dos espíritos traria na Terra. Podia causar confusão. Então, apagou-se o educador. Agora era a hora de aparecer o doutrinador. Em 18 de abril de 1857, marca o nascimento oficial da doutrina dos espíritos. No Palácio Royal, em Paris, perto do Louvre, foi lançado o Livro dos Espíritos com 501 questões na Galeria d'Orléans, onde funcionava uma livraria chamada Edento. Essa livraria, depois, também foi local de outras publicações de livros espíritas. E o Livro dos Espíritos alcançou um êxito acima de todas as expectativas, porque foi um farol
Veio iluminar as trevas que a humanidade vivia mergulhada. Veio dizer ao homem o porquê da vida, quem ele era, de onde vinha, para onde iria. E por isso atraiu multidões de sedentos de luz e verdade. Marcou o início de uma nova era de fraternidade e luz, de uma nova era de evolução espiritual da humanidade. A segunda edição de Livro dos Espíritos foi lançada em 1860, que é a que hoje nós usamos. Foi considerada definitiva. Mas Allan Kardec não parou por aí. Por conta do êxito de Livro dos Espíritos, as perguntas começaram a chegar por cartas. Ele recebia na sua casa a visita de pessoas querendo esclarecimentos. Até príncipes vinham à sua casa. E aí ele respondia as cartas, respondia as pessoas, mas começou a perceber que aquelas perguntas e aquelas respostas poderiam alcançar um grupo maior de pessoas. E pensou num jornal. Além disso, embora tenha nascido ali na França, os Estados Unidos tinham 17 jornaizinhos com assuntos do espiritismo. E a Europa tinha só um em Genebra, na Suíça. Isso tudo fez com que ele tivesse vontade de lançar um jornal que tratasse da doutrina espírita. Não tinha nenhum assinante. Não tinha ninguém que pudesse lhe dar um apoio financeiro com esse custo. Ele assumiu com o seu próprio bolso. E, sem nenhum assinante, lançou a Revista dos Espíritos, que assim, a Revista Espírita, que assim como o Livro dos Espíritos, alcançou um êxito acima de qualquer expectativa. Em menos de um ano, a Revista Espírita se espalhou por todos os continentes do globo, com assinantes nas mais altas camadas da sociedade e até nos tronos. Edições de 58, 59 e 60 foram reimpressas 2 vezes a pedido dos assinantes. Tornou-se o líder jornalístico da nova revelação. Abafou os 17 jornais dos Estados Unidos e o jornal de Genebra. Agora era a Revista Espírita que os espíritos tinham como referência de jornal que tratasse da doutrina dos espíritos. Em seguida, meses depois, foi criada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E por que foi criada essa sociedade? Porque na casa de Allan Kardec faziam-se reuniões muito sérias de estudo, e não de fenômenos, de estudo. Ali cabia 15, talvez 20 pessoas, mas tinha ocasiões em que apareciam 30 pessoas. E não estava comportando mais. Então, pensou-se em alugar um local, e eles se cotizaram e alugaram um local na mesma palácio onde foi lançado o Livro dos Espíritos, o Palácio Royal. Em outra galeria, na Galeria Valois. Lá eles permaneceram por 2 anos. Mas depois conseguiram recursos próprios, a Revista Espírita estava bem, e compraram um prédio, um local próprio, e para lá eles se transferiram. Allan Kardec não parou, não podia parar. As obras se sucediam uma após a outra. Mas não ficou somente nos lançamentos das obras. Quando era possível, e por convite do único centro espírita existente em Lyon, ele empreendeu algumas viagens espíritas. Essas estrelas marcam o número de viagens e o período mais ou menos em que elas foram. Nós vamos falar até a 3ª viagem espírita. Também é preciso dizer que essa imagem mostra que ele nunca fez nada sozinho. Sempre teve o apoio e a presença de espíritos para lhe auxiliarem, lhe intuírem no seu trabalho. Então, as viagens espíritas também
tiradas, os recursos financeiros foram tirados do bolso do codificador. Até nisso ele teve que prestar declaração, porque foram questionados a esse respeito. Em 1860, convite do único centro espírita então existente em Lyon, e para lá ele se dirigiu. Ela era a cidade natal de Rivaio. Esse encontro ficou conhecido como o primeiro encontro de dirigentes espíritas. O presidente do centro espírita e Allan Kardec. E aí ele sabia que Lyon tinha alguns espíritas, mas ficou surpreso em ver que não eram alguns espíritas, eram centenas de espíritas. E depois de um ano, retornou lá para saber como andava o progresso do espiritismo. E mais surpreso ainda ficou, porque viu que os centros espíritas se multiplicaram, não só em Lyon, mas também nas cidades próximas e por onde ele vinha passando, que as famílias estavam fazendo reuniões de estudos dentro das suas próprias casas, e de centenas, agora viu que os espíritas eram 5 a 6 mil, mais ou menos. Mas não parou por aí, porque na viagem que fez em 1862, agora abrangendo norte a sul da França, uma viagem de 7 semanas, onde ele percorreu mais de 3 mil quilômetros de trem, passou por 20 cidades, teve 50 reuniões. Nessas reuniões, ele fez reuniões em torno de 600 dirigentes de centros espíritas, passando orientações para eles. Calculou em torno de 25 a 30 mil adeptos ao espiritismo. E ao voltar dessa viagem de 1862, porque ela foi assim tão produtiva, ele mencionou na Revista Espírita que iria fazer uma obra à parte, porque não daria para contar ali todas as instruções passadas, todos os questionamentos feitos, para que servissem aos outros centros espíritas também. Então, ele publicou depois uma brochura, em 2 volumes, vendeu a R$1, sobre essa viagem espírita de 1862, que até hoje é considerado válida. Anos transcorridos, as instruções de Kardec na obra Viagem Espírita 1862 são ainda aplicáveis e uma garantia para a pureza doutrinária. Caracterizam-se pela firmeza, lucidez e responsabilidade. É um exemplo de ponderação, de repulsa ao misticismo e uma revelação de alto espírito universalista. Allan Kardec é o ser que já realizou o que intentamos, isto é, a substancial reforma íntima que só ela possibilita a mágica interação. A criatura vivendo no espiritismo e o espiritismo vivendo na criatura. Allan Kardec não foi apenas um codificador, não tratou apenas de reunir as questões e as respostas. Ele interferiu na codificação com seus questionamentos para buscar respostas mais claras, que pudéssemos entender melhor. Colocou os comentários que também nos auxiliaram a entender melhor aquela questão. Allan Kardec não é só o codificador do espiritismo, mas é também um participante da doutrina dos espíritos. E vamos falar agora de um fato que ocorreu em 1861. Um senhor chamado La Chatre, morador em Barcelona, na Espanha, encomendou de Allan Kardec 300 obras. Dentre elas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Revista Espíritas e outras brochuras. Ficou combinado, ele fez a separação desses volumes, ficou combinado que seriam entregues ao correspondente do senhor La Chatre lá em Paris. E assim foi feito.
Esse correspondente pegou uma caixa, colocou ali os livros, colocou outras coisas dentro da caixa, outras mercadorias, e despachou para Barcelona. Quando chegou em Barcelona, o que hoje nós conhecemos como alfândega, a polícia de entrada chamou o senhor Latchatre, cobrou as custas de entrada daqueles volumes, mas não os entregou. Fez uma relação daquelas obras espíritas e espiritualistas que estavam ali e entregou ao bispo da Espanha. Isso porque aquela polícia era submissa ao clero. O bispo analisou aquela relação de obras e achou que falavam contra o catolicismo e determinou que seriam queimadas no dia 9 de outubro. Allan Kardec, por vias oficiais, solicitou então o retorno das obras para Paris, já que pertenciam à sociedade parisiense, não ao clero, mas foi negado. E aí questionou o seu guia: eu devo continuar tentando recuperar as obras? O guia disse que sim, que se ele continuasse, ele conseguiria, mas que a perda material não era nada, frente à repercussão que o fato em si produziria para a doutrina espírita. Então, Kardec deixou que as obras fossem queimadas e declarou: podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. As ideias estão no ar, e quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. Depois que foram queimadas as obras, muitos espíritos se pronunciaram a respeito do auto de fé. E um deles, São Domingos, disse: nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós que inspiramos o auto de fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que, assim agindo, daríamos um grande passo à frente. E assim como eles previram, aconteceu. Os espanhóis despertaram a curiosidade de saber que livros eram aqueles que foram queimados na mesma praça onde a Inquisição colocava fogo nos condenados e criminosos, assim considerado pelo clero. E a doutrina dos espíritos se espalhou não só na Espanha, mas até em outros países, por conta do auto de fé. Allan Kardec sucumbiu, já vinha piorando a sua saúde por conta do excesso de trabalho, de poucas horas dormidas, assim como previra o seu guia espiritual, dizendo que, sem a sua missão, ele viveria mais tempo. E, de fato, ele sucumbiu com 64 anos, iria fazer 65 em outubro. Mas declarou, dias depois: não podeis duvidar, eu estava presente. Ele presenciou o seu sepultamento. E também deu várias outras recomendações depois, como espírito, para aqueles que iriam agora se responsabilizar com a doutrina dos espíritos, com a sua propagação, com a sua divulgação. Pensei apenas uma parte dela, porque é válida para nós que estudamos o espiritismo. Não basta querer hoje, amanhã, depois de amanhã. Para ser digno da doutrina, é preciso querer sempre. A vontade que age por espasmos não é mais vontade, é o capricho no bem. Mas quando a vontade se exerce com a calma que nada perturba, com a perseverança que nada detém, é a verdadeira vontade, inquebrantável em sua ação, frutuosa em seus resultados. Isso porque a vontade é uma mola impulsora. E nós precisamos fortalecer a nossa. Então, a doutrina dos espíritos é a terceira revelação. Jesus cumpriu a sua promessa.
E Allan Kardec foi um instrumento que a espiritualidade fez com que chegasse às nossas mãos essa doutrina. Então, nós temos que dizer a Kardec, muito obrigada, Allan Kardec.